Você já se sentiu incapaz, fraco ou indigno? Já errou feio e pensou que não teria mais volta? Então você precisa conhecer a história de Pedro. Sim, aquele mesmo Pedro que negou Jesus, mas também aquele que, apesar da sua queda, se levantou e se tornou uma rocha sobre a qual a igreja foi construída. Essa história vai te mostrar que a graça de Deus é maior do que os seus erros e que ninguém está além da redenção. Pedro não nasceu com uma auréola na cabeça. Ele era Simão, um pescador comum da cidadezinha de Betsaida, na Galileia. A vida era dura. O Império Romano pesava com tributos, soldados faziam rondas constantes e o mar era a única fonte de sustento. Ele e seu irmão André passavam noites e dias nas águas do mar da Galileia. Viviam de redes, vento e fé. Até que tudo mudou em um único encontro. Um homem chamado Jesus apareceu. André já o conhecia, havia sido seguidor de João Batista, e ao encontrar-se com Jesus, correu para chamar Simão. Encontramos o Messias. Ao olhar nos olhos daquele homem, Jesus disse algo inesperado. Você é Simão, filho de Jonas, mas será chamado Cefas, Pedro, rocha. Era como se Jesus enxergasse além da superfície, além do pescador, além do temperamento impulsivo, além dos erros que viriam. Jesus via um líder, um pilar, e assim começou uma jornada de transformação. Certa vez, após uma madrugada inteira sem pescar nada, Pedro e seus amigos estavam lavando as redes quando Jesus pediu que lançassem de novo ao mar. Pedro, cansado, respondeu: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E então o milagre aconteceu. Os peixes vinham em tamanha quantidade que as redes quase se rompiam. Pedro caiu de joelhos, envergonhado diante do poder de Jesus. Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Mas Jesus respondeu algo que mudaria o rumo da sua vida para sempre. Não temas, de agora em diante você será pescador de homens. Pedro largou tudo, o barco, as redes, o velho eu, e seguiu Jesus. Pedro era o mais audacioso dos discípulos. Falava primeiro, agia primeiro, errava primeiro. Quando Jesus andou sobre as águas, foi Pedro quem disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus o chamou. Pedro deu alguns passos, mas, ao sentir o vento e ver as ondas, duvidou, afundou e gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas veja, Pedro teve fé o suficiente para sair do barco. Ele arriscou. Isso também é fé. Certa vez, Jesus perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? As respostas foram muitas. João Batista, Elias, um profeta. Então ele olhou nos olhos de cada um e fez a pergunta mais importante de todas: E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro não hesitou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus sorriu. Ali estava a revelação que mudaria a história. Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro se tornava ali, oficialmente, uma figura-chave do reino que viria. Mas nem tudo seria glória. Na última ceia, Jesus revelou que todos o abandonariam. Pedro, sempre impulsivo, rebateu: Ainda que todos te abandonem, eu jamais te deixarei. Jesus o olhou com tristeza e disse: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E assim foi. Naquela noite, quando Jesus foi preso, Pedro o seguiu de longe. No pátio do sumo sacerdote, enquanto Jesus era interrogado, Pedro foi reconhecido. Você é um deles, disseram. 3 vezes Pedro negou, na última, com juramentos. O galo cantou. Jesus olhou para ele. Pedro saiu e chorou amargamente. Ele havia caído, feio, e sentiu a vergonha que muitos de nós conhecemos.
a de ter falhado com quem mais amamos. Mas Jesus, após ressuscitar, não ignorou Pedro. Em vez disso, ele o procurou. No mesmo cenário em que tudo começou, o mar da Galileia. Os discípulos estavam pescando e não haviam pegado nada. Alguém na praia os chamou. Lancem a rede à direita do barco. E o milagre se repetiu. Pedro soube na hora, era Jesus. Pulou na água e correu até ele. Sentaram-se para comer juntos, e então Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, se você me ama? 3 vezes. Para cada negação, uma oportunidade de restauração. Na terceira vez, Pedro, com os olhos marejados, respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus sorriu e disse: Apacenta minhas ovelhas. Pedro estava de volta. Após a ascensão de Jesus, Pedro se levantou, literalmente. No dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, pregou diante de milhares. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Pedro curou, ensinou, encorajou. Foi preso, açoitado, ameaçado, mas não recuou. O homem que um dia teve medo de ser reconhecido, agora se colocava diante de reis com ousadia. Pedro escreveu 2 cartas que hoje lemos na Bíblia. Cartas que falam sobre esperança, sofrimento, fé e santidade. Ele ensinou que o sofrimento faz parte do caminhar com Cristo, que nossa fé deve ser firme, mesmo quando o mundo desaba, e que a glória futura vale cada lágrima presente. Segundo a tradição, Pedro foi preso em Roma durante a perseguição do imperador Nero. Condenado à crucificação, pediu um último favor: crucifiquem-me de cabeça para baixo. Não sou digno de morrer como meu Senhor. E assim, Pedro selou com sangue sua devoção. Pedro nos ensina que errar não é o fim, que Deus não busca perfeição, Ele busca corações dispostos a recomeçar, que líderes não nascem prontos, eles são forjados, e que a graça de Deus é poderosa o suficiente para transformar qualquer vida. Se você se sente fraco, inseguro ou cheio de falhas, lembre-se de Pedro e saiba que Jesus ainda chama pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Pedro caminhava agora com a convicção de quem havia sido restaurado, mas mesmo depois da restauração, ele ainda enfrentava dúvidas, desafios e decisões difíceis. O chamado de Jesus não o livrava das lutas, mas dava sentido a cada uma delas. A cada viagem, Pedro via rostos diferentes, culturas distintas, mas corações sedentos da mesma verdade: o Evangelho. Em Antioquia, na Síria, viu a igreja crescer entre judeus e gentios. Ali, aprendeu que o reino de Deus ultrapassa barreiras étnicas, tradições e preconceitos. Houve momentos em que ele hesitou, recuou por medo da opinião dos outros, como quando Paulo o repreendeu por se afastar dos gentios. Sim, até mesmo depois de restaurado, Pedro ainda era humano. E essa humanidade não o desqualificava, ela o aproximava das pessoas, porque sua história era marcada por tropeços, mas também por recomeços. Pedro aprendeu que a liderança no reino não é feita de poder, mas de serviço. Lavar os pés dos outros, estender a mão ao caído, consolar o aflito, suportar o fraco. Ele não era mais o pescador que buscava glória, mas o pastor que se doava por amor. Ao escrever suas cartas, Pedro já carregava em si as marcas da experiência. Seus conselhos eram vivos, porque nasciam de dores reais e encontros profundos com a graça. Ele falava da fé como quem já havia duvidado, e falava da restauração como quem já havia sido reconstruído pelas mãos do próprio Cristo. Cada palavra que ele escrevia tinha peso de vida. Não eram teorias, eram cicatrizes. Não eram discursos, eram testemunhos. Pedro sabia que os tempos seriam difíceis.
Por isso, exortava os irmãos a permanecerem firmes, mesmo quando perseguidos, mal interpretados ou rejeitados. Ele dizia: não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Pedro estava preparando uma geração para sofrer com propósito, para resistir com esperança, para vencer, mesmo sem aplausos. Nos últimos anos de sua vida, Pedro se tornou ainda mais consciente do breve tempo na terra. Já não tinha medo da morte, ela era apenas a porta de entrada para o reencontro com seu mestre. Ele vivia como quem aguardava algo maior. Muitos dizem que, nas prisões romanas, Pedro consolava os outros presos, contava sobre o dia em que andou sobre as águas, sobre o olhar de Jesus após a negação e sobre o fogo na praia, onde tudo recomeçou. As lembranças não o feriam mais. Agora eram como faróis, iluminando sua fé. Cada detalhe de sua jornada revelava uma verdade: Deus nunca desistiu dele. E se Deus não desistiu de Pedro, Ele também não desiste de você. Pedro passou de um simples pescador a uma das colunas da fé cristã. Mas isso não foi por causa de talento, fama ou perfeição. Foi por causa da graça. A mesma graça que alcança hoje quem se sente quebrado, quem errou, quem afundou, quem pensou em desistir. Jesus ainda chama por nome, ainda caminha pelas margens dos nossos fracassos, ainda acende fogueiras para restaurar corações cansados. E como fez com Pedro, ele ainda pergunta: você me ama? Não é uma cobrança, é um convite. Um convite para recomeçar, para voltar, para viver algo novo. Pedro disse sim, mesmo com medo, mesmo sem entender tudo, e esse sim mudou a história. Talvez hoje seja a sua vez de dizer sim, sim para a graça, sim para o perdão, sim para o propósito que Deus escreveu para você. E lembre-se, não importa o quanto você caiu, o mais importante é o que você faz depois da queda. Porque com Jesus, sempre há um depois. Se essa história falou ao seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Tem muito mais conteúdo como esse te esperando. Inclusive, está aparecendo na sua tela agora mesmo alguns vídeos que você pode assistir. Eles vão aprofundar ainda mais sua fé e te inspirar a caminhar com Cristo. Clique, continue com a gente e até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.